Olá, sou Leandro Martins, analista do Modal Mais, por diversas vezes campeão da melhor carteira do Brasil. Estou aqui neste grande evento para fazer uma palestra que eu me dediquei bastante para trazer a vocês ótimas analogias sobre a arte da guerra. A Arte da Guerra, que todo mundo sabe, é um livro bem clássico, bem antigo e também foi objeto de vários documentários aí em vários canais. E a Arte da Guerra, ela nos traz várias lições sobre também o mercado financeiro, sobre o mundo trader também. E vocês vão ver uma a uma as que eu consegui trazer essas analogias para um cenário de investimentos e para o mundo trader. Vamos à primeira? Aliás, tudo bom? Muito obrigado, viu? E vamos lá. Primeira analogia aqui que eu trago a vocês da arte da guerra é: se você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Nessa analogia, o que quer dizer? Você tem que se conhecer muito bem e conhecer ao seu inimigo. E o que seria conhecer você muito bem e ao seu inimigo ao investir, ao especular em ações, ao realizar operações de day trade ou outras estratégias? Nada mais, nada menos que você buscar conhecer muito bem o mercado, identificar um setup e colocá-lo em prática, para você ver como que você irá se sair nas operações e como seus oponentes também irão se sair. Por exemplo, se você quer comprar um ativo, quem é teu inimigo? Quem está vendendo. E também vice-versa. Em operações de venda, quem está comprando. Você tem que saber como que você irá se sair nas operações, questão emocional, questão de método e também como teus inimigos operam. E isso o tempo irá lhe dizer. Você tem que ter bagagem, tem que ter tempo de experiência. Nesse sentido, a simulação ela é fundamental. Muita gente entra no mercado de bolsa e já quer sair operando sem conhecer bem a si mesmo e ao seu oponente. Fique essa primeira lição aí para vocês, tá ok? Segundo ponto, de acordo com as circunstâncias, você deve se modificar, modificando também seus planos. Ou seja, não entre em guerra em alguns momentos, não opere em alguns momentos. Eu me lembro muito bem, fevereiro para março, o Covid, o Corona, já traziam nuvens negras no nosso mercado, e aí, ao chegar o carnaval, eu alertei. Olha, vai ter dias de feriado, no retorno do carnaval poderemos ter surpresas, porque lá fora terá pregão, e aí a gente pode ter as nossas ações tendo aquele ajuste quando tem negociação lá fora e aqui não. E aí as ADRs, as ações brasileiras representadas lá fora por esses recibos, elas podem arbitrar o que aconteceu lá fora em dias de feriado. Então um grande alerta era não ter operado durante o carnaval e não estar exposto ao mercado de ações, o que a gente chama de ficar líquido. Então era momento de não operar, era momento de não estar posicionado, não estar na guerra. E é mais uma lição para vocês. Em momentos que está ruim, fique de fora, melhor ficar de fora e depois você volte. Mais uma lição que a gente tira aqui da arte da guerra. Seja como a água molda o seu curso de acordo com a natureza do solo sobre a qual flui. O que quer dizer isso? A água, ela adapta rapidamente, se adapta e se molda. Você tem que ser flexível. O mercado está só para cima, você está comprador. Se você é um day trader e quer operar nas movimentações intraday e o mercado está só para cima, você está moldado para aquilo. Aí o mercado vira, por exemplo, dias ruins ou até semanas ou meses. E o mercado está pesado. Você tem que pensar também em operar na ponta contrária. O mercado está em tendência, daqui a pouco ele fica travado, fica lateralizado. Então se você não souber se adaptar aos diferentes momentos do mercado, sendo como a água se moldando ao que está a acontecer, você não terá êxito. Então tem que ter sim essa flexibilidade, é bem importante.
Um outro ponto que, ao estudar a arte da guerra, eu vi que é importante, não avançar contra o inimigo e nem se opor a ele. Por exemplo, você toma um stop e aí você fala o quê? O mercado está maluco, o mercado está errado. Você está se opondo ao mercado, né? Não. O mercado é muito mais forte que você e você tem que entender que o mercado é o quê? Soberano. Ele sempre está certo. Você pode ter encontrado um setup que funciona 90% das vezes, nas 10% que você errar, você que errou, não o mercado que está manipulando, outra história assim. Se aquele ativo manipulou, você que escolheu o ativo errado. Mas se você escolheu um bom ativo, se você escolheu um bom setup, lembre-se, o mercado é soberano. Então, quando der errado, a culpa é só sua e não do mercado. Você não pode se opor a ele. Combinado? Bom, agir apenas quando verificar vantagem, houver algo a ganhar. Você tem que saber quais batalhas escolher para sim ganhar a guerra. Ou seja, todo dia tem pregão, todo dia tem mercado, todos os dias temos oportunidades. Então você tem que escolher qual batalha entrar ou não, qual dia operar ou não. Nem todo dia está perfeito. Operar day trade, na minha opinião, é mais difícil que operar swing trade. Uma das técnicas nessa operação que é mais difícil de day trade é você operar a favor do preenchimento do gap. Então o ativo ele dá aquele pulo no preço na abertura e sinaliza que vai buscar o preenchimento desse gap de alta ou o preenchimento do gap de baixa. Mas todos os dias nós temos gaps? Bom, gaps pequenos praticamente todos os dias. Sempre tem oportunidades, mas gaps bonitos, significativos e que vai valer realmente a pena buscar o preenchimento e que nos primeiros minutos, ou na primeira hora, ou na segunda no máximo, daquele pregão, a gente já tem alguma sinalização interessante de buscar esse preenchimento, nem sempre. Não será todos os dias que o mercado estará bonito, com boa liquidez, com boa variação e com bons padrões do setup que você escolher. Então, como diz aqui na arte da guerra, agir apenas quando você verificar alguma certa vantagem no teu ganho, quando aquele gráfico ou naquele teu método a condição estiver interessante. Se não, você fecha o teu computador e opera em outro dia. Um outro ponto importante que eu mapeei na arte da guerra é: para fazer seu inimigo se deslocar, atraia como uma isca. Em operações intraday e também em operações de tempos maiores, até para swing trade, eu verifiquei alguns padrões gráficos que, ao ler esse comportamento técnico, a gente percebe que o oponente quer te enganar. Padrões como sinal dos cães ou fingir romper milhar em mini contratos futuros, como mini índice, mini dólar, finge e depois volta, ou o próprio sinal dos cães que eu acabei de mencionar, que nada mais é que fingir quebrar uma importante resistência e depois despencar, ou fingir perder um importante suporte e depois disparar e vem um grande fluxo comprador. Isso acontece direto, a experiência vai lhe mostrar, mas aí você pode lembrar da arte da guerra, onde o inimigo tenta atrair sempre com uma isca o seu oponente. Distraia e engane o seu inimigo. Isso é muito importante que você entenda ao pensar em investir na bolsa. Quando a gente tem resultados, notícias, fatos relevantes, resultados trimestrais, balanço das empresas, é muito comum o investidor iniciante não entender nada, porque em muitos casos um bom resultado de uma empresa traz uma forte queda posterior no preço de suas ações e vice-versa. Tantas vezes que a gente já não viu um balanço muito ruim e aí dali para frente o mercado começa a comprar e o papel dispara. A própria Petrobras, quando saiu o campo de pré-sal lá em 2007, outubro de 2007, teve um topo e derreteu logo na sequência. Então é muito comum
que os grandes players, grandes investidores, utilizem de notícias para ter a contraparte. Então eles podem tentar te distrair, tentar te enganar. E a gente tem que lembrar também que, geralmente, a expectativa movimenta os papéis, né? O fato já não tem mais aquela expectativa positiva. Por exemplo, o corona. Há uma expectativa da vacina. É bem provável que saia a vacina, o mercado suba e depois corrija, porque não tem mais expectativa, para depois voltar a subir com outros pontos importantes de expectativas positivas. Então, muito cuidado com essas distrações e essas tentativas de enganar o oponente. Temos mais uma, ainda não acabou. Olha quantas coisas que eu consegui abstrair da arte da guerra. Operar em ações, operações mais curtas, realmente é uma guerra, você tem o seu oponente. Então a gente traz realmente bastante pontos interessantes em relação a isso. Um outro ponto que eu coloquei aqui no nosso material, coloquei aqui é: avance sem cobiçar a fama e recue sem temer a desgraça. Como assim? Na guerra é importante, né, avançar sem pensar na fama e ir numa eventual perda, não recuar com tamanha desgraça, sem temer a desgraça. Na bolsa, nos investimentos em renda variável, em operações especulativas, quando você obter um lucro, não deixe subir na cabeça. A arrogância irá atrapalhar em suas operações subsequentes. Da mesma forma, dias ruins, né, dias de luta, nem sempre dias de glória, esses dias ruins poderá lhe trazer uma chateação, mas essa chateação que seja curta e que você pense que tem um outro dia para operar e outros pregões irão estar por vir. Porque se você também ficar depressivo no prejuízo, isso irá te atrapalhar e irá prejudicar todo o seu mindset, toda a sua mente nas operações. Então, pessoal, nada de euforia nos lucros e nada de depressão também nas perdas. O foco não é o dinheiro. O foco tem que ser justamente nesse processo evolutivo de aprendizado. Saber, entender o que você está fazendo, buscar o conhecimento e buscar essa evolução. Tá ok? Ótimo. Nunca use um ataque novo para se recuperar de uma derrota anterior. O que seria isso? Você tem um novo ataque para tentar recuperar uma derrota recente? Não. Quando você em uma batalha você tem uma grande perda, o que você faz? Você recolhe, né? Recolhe seus soldados, você recolhe a sua mente, vai descansar, reflita um pouco o que aconteceu, o que você errou, o que você fez de errado naquela operação. Ah, aconteceu um stop eventual, normal, cumpri a minha disciplina e bola para frente, ótimo. Agora, por que a operação de day trade tem tanta fama de ser mais agressiva, mais prejudicial? Porque a velocidade que você opera é muito maior do que uma operação posicionada. E você não pode querer se vingar de um recente prejuízo. Então tomou um stop loss, seja num swing trade ou seja num day trade, recolha o seu exército, descanse o seu exército, sua mente, reflita o que aconteceu, dê tempo ao tempo. As maiores perdas que eu já escutei foram em operações de velocidades maiores, como a de day trade, onde num primeiro prejuízo, ao tentar se vingar e voltar a atacar, já com o seu exército machucado, aí que as operações ficaram piores. Se naquele dia você tomou um grande prejuízo, a disciplina não estava tão boa, o mercado não está tão bom, então espere, né? Não queira ter essa vingança. Então, muito importante você aguardar. Tem até uma frase: o primeiro prejuízo é o menor, justamente porque o exército não soube se recolher nesse momento de uma derrota. Não se vence guerras apenas vencendo batalhas. Como assim? Você tem um primeiro lucro, um segundo lucro, não pode deixar a arrogância crescer. Também numa perda 1, perda 2, também não está tudo derrotado. Você tem que pensar na consistência. Então pense que não são apenas algumas batalhas, é uma guerra. Então o trader ou o investidor
de prazo maior, ele tem aquela guerra para retirar do mercado uma boa rentabilidade. Então, não são batalhas, são guerras. Mais importante que pequenos momentos de glória, né, de lucros altos, mas espaçados e com prejuízos elevados, o mais importante é a consistência. Isso é fundamental e você aprende na simulação. E, por fim, pessoal, para ser o último pilar aqui da arte da guerra, nós temos o ponto que a arte da guerra é uma questão de vida ou morte, é um caminho para a segurança ou para a ruína. Nos investimentos, a mesma coisa, na estratégia que você escolheu, a mesma coisa. Se você não tiver calma, humildade, não se alavancar, esperar o tempo da simulação, buscar técnica, buscar conhecimento, buscar controle emocional, se você não tiver todos esses passos, em vez de você ter um caminho para a sua segurança, você vai ter um caminho para a sua ruína. Então, nesse cenário de Selic baixa e de ações prometendo aí boas rentabilidades para o médio a longo prazo e no curto prazo também dependendo da sua estratégia, utilize tudo isso de forma que não seja uma ruína e seja assim um caminho positivo para as suas operações e para os seus investimentos. Reveja todos esses pontos, porque na minha opinião sintetiza demais o que a gente tem de aprender nessa briga, nessa batalha, nessa guerra nos investimentos e no mundo trader. Eu queria que a produção fizesse uma gentileza, colocasse um card importante aqui para a lista VIP, para quem quiser participar da turma 4. Já tivemos 3 turmas, né, que estão sendo um grande sucesso, onde tudo que eu aprendi em 20 anos eu ensino a vocês. Esta palestra é um pouco mais lúdica, né? Peguei um tema fora do mercado e consegui fazer boas analogias para o mundo trader, mas o curso é diferente, aí a gente entra realmente em fundamentos, em análise gráfica e bastante exemplos. Aqui está meu contato, meu Instagram, e convido a todos também para o fechamento de mercado no YouTube do Modal Mais, diariamente, segunda a sexta, às 17 horas e 30 minutos. E quem quiser colocar seu e-mail na lista VIP, a produção colocou o card aqui para você ser informado da eventual próxima turma. Combinado, pessoal? Muito obrigado e espero que tenham gostado desta minha palestra. Um grande abraço e aproveitem esse grande evento.